muitas babás ainda não sabem quais são esses estímulos da criança ou como estimular as crianças. Hoje a gente vai falar sobre o papel da babá. Vamos lá? A gente vai falar sobre a teoria que as pessoas ainda têm na cabeça dela de achar que o papel da babá é apenas cuidar, dar banho, trocar fralda, dar comida e só. Mas a gente sabe que o papel da babá vai muito além disso. Como você sabe, eu sou Amanda Lopes e eu já fui babá. Aí uns 7 anos, vamos dizer assim. É um tempo grande. Hoje as crianças estão grandes e ao longo da minha vida eu tive muitas experiências. Então eu decidi fazer esse canal específico para babás. Por quê? Não encontrei nenhum canal que falasse da prática. A maioria dos canais não é julgando, mas eles falam muito sobre valores, dinheiro, o que deve ou não deve fazer, como se tornar uma babá de luxo. E a real é que isso está muito longe da prática de uma babá dentro da casa das famílias. A verdade é que esse pensamento das babás de cuidar, como saber cuidar, como ser uma babá de alto valor, às vezes, na prática, esse valor não é dado. E o que eu quero com o meu vídeo é ensinar vocês de forma prática, conversando, dialogando, do que fazer, do que não fazer, de como estimular a criança, que eu acho que isso é fundamental e mais importante. E na prática, a gente não vê esse tipo de conteúdo. Então, se você é babá, se você é mãe e quer aprender sobre cuidados infantis, sobre educação, sobre estímulos, que aqui a gente vai falar muito sobre isso, babá na prática, ele é para isso. Vamos lá? A babá, ela é uma educadora afetiva, porque quando a mamãe vai embora para o trabalho, é a babá que fica ali. É ela que é responsável pela segurança da criança, pelo afeto, pela educação, pelos estímulos. E só o cuidado básico não vai garantir os estímulos da criança. E muitas babás ainda não sabem quais são esses estímulos da criança ou como estimular as crianças. A verdade é que a gente tem profissionais, mas assim, não temos qualificações ou pequenos cursos ou instruções que vai instruir aquela babá ali. Quando a família contrata essa babá, essa profissional, ela ali está contratando uma pessoa para entregar o seu bem mais precioso. E quando ela faz isso, isso muda tudo. Então, assim, é a babá que vai estar ali quando os pais não estão em casa, é ela que vai dar o carinho, ela que vai acolher, ela que vai ver os sentimentos da criança, ela que vai sentir ali junto com a criança e estimular. Ela entra na vida da criança ali de um jeito muito especial. Então, assim, ela que vai acolher, apoiar, ela que vai entender, ela que vai escutar, ouvir. Então, assim, o papel da babá, ele vai muito além. Isso que tá o tesouro da gente ter conhecimento, começar a estimular as crianças do jeito certo. E isso é um papel fundamental que a babá pode ter junto com o apoio dos pais. A educação ali afetiva é o vínculo. Na verdade, a gente no dia a dia, na correria de, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ainda cuidar da criança, algumas casas são assim, você tem que cuidar das coisas das crianças, e é muita correria, a gente sabe, os pais sabem, a mãe entende, a mãe sabe. Então, assim, a gente sabe que a correria é nos pequenos momentos, é nos detalhes que a gente tem que colher as coisas mais importantes do estímulo da criança. E vamos falar de vínculo nesse primeiro pilar, educação afetiva, é você observar o vínculo. Vamos supor, às vezes a gente não liga, né, para essa questão do vínculo afetivo com a criança. Mas isso é fundamental. Por quê, Amanda? Porque é ali com o vínculo que você vai perceber que isso é uma riqueza, é um valor imensurável. Você ter um vínculo afetivo com a criança. Aí tá o tesouro, sabe por quê? Porque a criança, ela só aprende quando se tem confiança. E ela só se desenvolve quando ela se sente segura. Esse vínculo, ele nasce do afeto. É ali, nos pequenos momentos, nos pequenos gestos do dia a dia, que você, como uma pessoa que está ali estimulando a criança, que vai perceber que isso faz toda a diferença. É ali que nasce, né, o afeto. É você rir com a criança, é você parabenizar por uma pequena, grande conquista deles. É você cantar,
é você acolher, é você brincar, é você acolher quando eles estão chorando, sem motivo, ou com muito sono e não querem se entregar ao sono, é cantar para acalmar, é se brincar na lama, brincar com a areia, é ligar uma torneira na madrugada e entender a criança porque outro dia a Ariela fez isso, né? E se acalmar, tentar acalmar. É estressante às vezes, né? A gente quer muito, a gente quer muito terminar alguma coisa, uma atividade ali, e a criança às vezes está chorando. Nesse momento que você não sabe mais o que fazer, porque você já deu comida, você já deu banho, já tá na hora do soninho, ela tá muito irritada, ela tá precisando nesse momento de acolhimento. E ela tá, precisando de ser entendida, ou compreendida, vamos dizer assim. Então, é aí, nesse momento, que nasce o vínculo. Então, esse pilar é sobre o vínculo, é sobre o nascimento do vínculo. A gente sabe que o vínculo nasce todos os dias. E ter uma babá que sabe essa virada de chave, de tipo, nossa, aqui tá nascendo um vínculo. Então, assim, eu já tenho um ouro aqui. É fundamental. O segundo pilar é estimular o aprendizado. Ali no dia a dia, a gente consegue estimular os sons, os números, as cores, de uma forma bem prática e assim, juntando também, a gente consegue estimular a autonomia ali no dia a dia com as coisas da cozinha mesmo. Então, assim, para se tornar bem prático, eu sempre dou dicas de coisas que já tem na casa. Como eu falei, a gente não precisa, né, de objetos caros, de brinquedos caros, né? A gente só precisa desse ponto de partida de querer estimular isso, querer estimular esse aprendizado. É com as coisas da cozinha mesmo. Pode ser você arrumando o closet dele, aí você pega as roupas, pega as cores, assim, roupas coloridas, verde, azul, aquela festival de cores. Então tem como você estimular a criança no dia a dia ali. São com números, com o batuque da panela, é com estimular os sons. Então, assim, a criança tem esse olhar, né? Esse toque curioso. Então, assim, a criança vai adorar quando a gente senta para estimular. Eles adoram. Se você tá gostando desse vídeo, eu preparei 5 brincadeiras sensoriais para fazer do 0 ao 2 anos com materiais que tem aí na sua casa. Não perca esse vídeo, vou deixar ele aqui para você. E o terceiro pilar é a comunicação com os pais. Essa comunicação com os pais é, assim, eu antes, eu não vou mentir pra você, mas eu considerava uma idiotice. Porque na maioria das casas tem câmera e por mim eu falava, nossa, se a casa tem câmera, então eu não preciso contar alguma coisa assim, alguma novidade pros pais. Mas ao longo, né, ao longo dessa minha vida, eu percebi que eu fui ganhando mais confiança e segurança de mim mesma. Quando eu relatava alguma coisa assim do dia, ou quando eu relatava o dia da criança, principalmente quando a criança é muito bebezinho, de 0 a 2 anos, os pais tendem a ficar mais assim, né, preocupados com o dia a dia da criança, como é que foi. Então, assim, antes eu não ligava pra isso, mas assim, eu vejo que faz muita diferença. Então, assim, essa é uma dica de ouro, porque a gente que é mãe, a gente gosta daquela pessoa que tá ali, a cuidadora afetiva, passar um feedback de como foi o dia, né? Se comeu bem, se não comeu, se fez muita birra. Por mais que a gente fique assim, né? Mas é fundamental a gente saber, né, como é que foi o dia da nossa criança. E se ele brincou muito, se não quis brincar, se ele estava um pouco estranho, deu uma dorzinha de barriga, ele sentiu febre, então assim, ele conseguiu subir 2 degraus da escada, ele conseguiu andar, conseguiu engatinhar, então assim, conseguiu comer, vamos supor, um legume que ele não gostava, então assim, você não precisa contar o dia todo da criança, mas você precisa passar, né, um feedback ali para os pais, essa dica é fundamental, muitas pessoas acham desnecessário, mas pode começar a fazer isso que você vai notar uma diferença, até no seu próprio trabalho, você vai começar a gostar de contar. E aos poucos você vai ganhando confiança dos seus patrões.
Algumas pessoas confundem isso com puxação de saco. Eu acho que são coisas muito diferentes. Eu nunca fui uma pessoa assim, desse nível. Eu sempre fui muito brincalhona, muito risona, mas eu gosto de colocar pontos e os pontos têm que ser colocados e respeitados. Eu considero essa dica como um braço direito dos pais. Eu acho que a babá, ela é esse braço direito do pai, dos pais, né? Porque ela tá cuidando ali do seu bem mais precioso. E como mãe, o nosso bem mais precioso, eu gostaria que uma pessoa passasse o feedback do dia do meu filho, da minha filha. Então, assim, essa dica é fundamental, valeu. Então, assim, começa a fazer que você vai ver uma diferença, até no tratamento das coisas. Você vai ganhando mais confiança e liberdade. E aos poucos você vai, para você mesmo, ganhar segurança. E vai fazer muita diferença. Como uma profissional. Olha só, fulano comeu muito bem, fulano não comeu. Então, assim, ele mostra o lado profissional. Além de ganhar confiança e segurança para você, os pais vão perceber que, além deles olharem na câmera, você retrata o que aconteceu. E isso gera profissionalismo. E na visão deles, gera que você é uma pessoa totalmente segura para ficar com os filhos dele, porque você, além deles vivos, você vai estar falando. Você quer se destacar como babá. O amor, ele é o que te diferencia, né, do seu trabalho. Mas o conhecimento é aquilo que te valoriza. E se você quer se tornar uma babá que tenha esses estímulos, que tenha esse profissionalismo de uma versão mais prática, eu tenho aqui e-books sobre brincadeiras, eu tenho e-books sobre cuidados infantis, estímulos, eu tenho curso, mas o que mais está fazendo sucesso são as minhas mentorias que eu faço com babá. E tem a minha mentoria, que ela é específica para as mães que querem tornar a sua babá uma babá que faz estímulo com a criança, que brinca com a criança, que estimula a criança a brincar e não ficar só na tela. E com coisas básicas de cozinha e sobre a organização da casa também. Então, assim, são mentorias específicas para cada caso. E essa minha mentoria, que são para as mães, ela é um investimento mais alto, porque eu vou estar ali conversando com a mãe e depois com a babá. Então, assim, eu vou passar, a mãe vai passar o que ela quer, conforme as necessidades dela e da criança e da casa. Então, assim, é uma mentoria completa que eu vou treinar a babá a ser a babá que a mãe gostaria que ela fosse. Lá no meu Instagram é Amanda Lopes. Eu acho que tá mãe na prática também. Então, assim, lá tem um link, lá na minha bio, tem um link que vai te direcionar pro que você quer, tá bom? Eu fico aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e comente que você vai me ajudar. E não esquece de ver o outro vídeo que tá aqui em cima. Beijo!